Paz, galera. Paz do Senhor. Abra as escrituras no livro de Jonas. Não estou muito bem, gente. Esse culto foi muito doido. Todo mundo conseguiu abrir Jonas? Não, só Jonas. Mas é verdade. Deu certo? Jonas? A gente não vai ler, talvez a gente vai ler alguns versículos específicos, mas antes da gente falar do que a gente vai falar aqui, eu queria que a gente visse o panorama de Jonas primeiro. Então a gente vai conversar um pouquinho sobre a história, para lembrar, para quem não lembra, e para quem não conhece, conhecer o livrinho de Jonas. Um livrinho bem legal. Jonas é um livro peculiar de todos os outros profetas. Os profetas menores estão profetizando, são profetas, para alguém, fazendo algo do tipo. Mas Jonas é o profeta, é um livro de um profeta menor, em que o objetivo do livro, ou o conteúdo do livro, não é uma profecia em si, mas o profeta, Jonas. Então, no capítulo 1, a gente vê o chamado de Jonas. Jonas é chamado para sair da sua terra e ir para Nínive. Nínive era a capital da Síria, ou seja, um povo que era pagão, um povo que guerreava contra Israel. Então o profeta de Israel é chamado para sair do seu lugar e ir para um outro povo, falar a esse povo da parte de Deus. E a gente encontra poucas referências de Jonas nas escrituras. Jonas é citado em 2 Reis 14, 25, em que ele cita rapidinho uma profecia que ele deu para o rei Jeroboão II sobre uma expansão territorial. É só isso que a gente sabe de Jonas, filho de Amitai. Depois, no Novo Testamento, a gente vai ver Jesus falando de Jonas, né? Talvez todo mundo já ouviu falar. Jesus falando, o único sinal que eu vou dar para essa geração incrédula e perversa é o sinal de Jonas. E assim como ele ficou 3 dias no meio da baleia, eu vou ficar no centro da terra, eu vou ressuscitar e tal. Então, nas escrituras a gente acha poucas coisas sobre Jonas. E aí se levantam algumas questões. Jonas seria um livro parabólico, uma alegoria? Seria um livro histórico? A gente não vai entrar muito nessas questões aqui, porque elas não vão levar a gente a... Não vão tirar, na verdade, o nosso objetivo no que a gente vai falar aqui. Mas ficamos com isso na mente, né? São vertentes do que a gente pode entender sobre Jonas. Jonas é chamado por Deus, mas Jonas levanta. O Senhor fala para Jonas, dispõe-te, Jonas, levanta, Jonas, levanta, Jonas. Brincadeira. Ele pede para Deus, para Jonas levantar, e Jonas levanta, mas levanta para fugir. Levanta para sair da presença de Deus. As escrituras vão falar que ele vai para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Então Jonas, ele não só foge aqui do chamado que Deus deu para ele, mas ele foge da presença de Deus, para não encarar seu chamado. E nisso, show. E nisso, Jonas está fugindo, ele pega um barco para Tarsis, e nesse barco está cheio de pagãos, cheio de gente que não pertence ao Senhor, e o Senhor envia uma tempestade naquele mar. E aqueles homens todos sabiam navegar, conheciam bem o mar, só que eles reconhecem que aquela tempestade vinha dos deuses. Ela não podia ser uma tempestade comum, ela vinha de um Deus. Então Deus está virado com alguém ali. E eles começam a perguntar uns aos outros, eles começam a entender quem é ali, que é o culpado daquela tempestade. E eles falam com todos, mas eles sentem falta de uma pessoa, o profeta Jonas, que está no porão do barco, dormindo, profundamente, no meio de uma tempestade. Isso a gente já começa a
se indignar com Jonas, mas também entender algumas coisas. Como é que alguém dorme no meio de uma tempestade dessas? Como é que alguém dorme no meio de um quebra-pau, tá vento de todo lugar, todo mundo pode morrer aqui, mas alguém, meu amigo, longe da presença do Senhor, alguém fugindo do seu chamado é como Jonas, dorme profundamente no meio das intervenções do Senhor. Então Deus estava intervindo na história de Jonas, com misericórdia de Jonas e do povo, e Jonas dormindo profundamente no porão de um navio. E tem que ser acordado por pagãos. Homens pagãos acordam Jonas e falam: cara, clama ao seu Deus, quem sabe ele pode salvar aqui. E daí eles tiram sortes, era algo muito comum do tempo antigo, os homens tirarem sortes para decidir e entender algumas coisas, e a sorte ali cai em Jonas. Então o homem a qual os deuses dos céus estão furiosos é Jonas. E aí ele pergunta para Jonas: quem você é? De onde você veio? Qual é a sua profissão? O que você faz? E ele fala: eu sou Jonas, eu sou um profeta, eu estou fugindo de Deus. E eles entendem o que eles devem fazer, e o que eles devem fazer é jogar Jonas dentro do mar. E temendo ao Deus que fez tudo aquilo ali, temendo que esse Deus pudesse castigá-los por jogar alguém inocente, eles relutam. E eles tentam ainda salvar Jonas, mas Jonas fala: me joga no mar. Eu conheço esse Deus aí, ele está atrás de mim, me joga no mar que vai dar tudo certo. E quando Jonas é lançado no mar, a tempestade se acalma. Então o livro de Jonas, ele é cheio de coisas mirabulosas, tempestades, plantas que crescem, peixe que engole ele, verme que come a planta. E o Senhor está contando uma história para Israel e agora para nós, como seu povo, através da vida desse profeta. Jonas é lançado no mar. Dali todo mundo entendia que era o fim do homem. Jonas morreu. Não tem como alguém cair no mar, ficar jogado no mar e sobreviver. Mas o Senhor envia um grande peixe que engole Jonas. E aqui a história começa a ficar muito legal, porque a gente sente uma raiva de Jonas. Como que alguém foge? Como que alguém faz isso? Como que alguém despreza? Mas Deus continua olhando o seu profeta. Deus começa a história falando que Ele quer ter misericórdia de um povo pagão. Mas parece que toda a história, Deus está tendo a misericórdia de um profeta, que pertence a Ele. Então, Jonas jogado no mar era morte certa. Mas Jonas dentro do peixe é vida de Deus. Jonas dentro do peixe é o Senhor recalculando a rota de Jonas e levando Jonas para o seu propósito. Por vezes a gente pode pensar que o grande peixe aqui foi um tipo de castigo. Ele ficou preso por estar castigado pelo Senhor. Mas aqui é plena misericórdia, meus amigos. Ele estava confortável no estômago de um grande peixe, aguardando até que esse grande peixe vomitava no seu propósito, fosse vomitar no seu propósito. E é o que acontece. No versículo 2 a gente vai ver um salmo de Jonas, um salmo muito bonito, lembra muito os salmos de Davi, muito parecidas as estruturas. E no final o peixe vomita ele em terra firme. E agora no capítulo 3, Jonas está arrependido, de certo modo, para cumprir sua missão, e ele vai até Tarsis. E quando ele chega ali, ele prega o sermão mais rápido que eu acho que alguém já pregou na vida. Ele falou: em 40 dias está vindo destruição. Isso é suficiente para todo aquele povo pagão se arrepender. Falei o quê? Perdão, Tarsis onde ele queria ir, Nínive. Ele faz uma pregação que teve 100% de êxito. Todo aquele povo se arrependeu, menos Jonas. O Jonas ainda fica indignado. O Jonas ainda fica um pouco longe da cidade, olhando para ela e esperando ver. Deixa eu ver se arrependeram mesmo. Deixa eu ver se fogo não vai cair do céu. Porque qual era o imaginário de Jonas? O Senhor Deus Yahvé, já fez fogo cair do céu quando pecado subiu as suas narinas, Sodoma e Gomorra. Então Jonas estava ali esperando a mesma coisa, que caia fogo, que mate esse povo. Eu sou israelita. Mas Deus vem com misericórdia sobre esse povo. Jonas espera, nada acontece, e o Senhor, compadecido do seu profeta, faz uma planta crescer para o cobrir da sombra. E Jonas se alegra muito com aquela sombra. Ele fica feliz demais. Pai de planta talvez, né? Ele fica feliz demais. E o Senhor envia um verme para comer a planta. E o verme come a planta, destrói a planta, e Jonas fica irado de novo. E o Senhor pergunta: Jonas, é razoável essa tua ira? E ele fala: é razoável a minha ira e até a morte, Senhor.
ela não só é justa, mas eu quero é morrer, de tanta raiva que eu tô. E ele fala no capítulo 4, foi por isso que eu não quis sair da minha terra. Antes, eu me adiantei para fugir, porque eu sabia que o Senhor é Deus bondoso e compassivo. O Senhor é tardio em se irar. E ali o Senhor fala de novo para Jonas e pergunta para Jonas, Jonas, você tem compaixão de uma planta que você não teve responsabilidade nenhuma por fazer crescer, mas você não acha justo eu me compadecer de um povo que não sabe distinguir a mão direita da esquerda? E assim termina o livro de Jonas. É o único livro da Bíblia que termina com uma pergunta. E de forma muito engraçada, essa pergunta é para nós. Essa pergunta é para o Israel que leu Jonas. Não é justo que eu tenha misericórdia de um povo que não sabe distinguir a mão direita da esquerda? E é razoável essa tua ira? São perguntas pertinentes, meus irmãos, porque era pertinente para o propósito de Israel. Acredita-se que Jonas, sendo ou não uma alegoria, aqui se trata de Israel, que deveria cumprir a sua missão, mas não cumpriu. Por isso foi para o exílio, ou seja, ventre da baleia. Mas o Senhor o conservou no exílio e ventre da baleia. Baleia não, peixe grande, né? Já posso contaminar as coisas aqui. Mas depois o vomitou. Depois o colocou de novo no lugar do seu propósito. E no lugar do propósito de Israel agora o Senhor pergunta, é justo que eu tenha misericórdia desse povo? E a pergunta fica para Israel. A pergunta fica na prática de Israel, de pegar a aliança do Senhor e expandir para todos os povos, expandir para que todas as nações da terra fossem abençoadas. Mas essa pergunta também fica para nós. É justo que o nosso Deus, Deus bondoso e compassivo, tenha misericórdia de um povo que não sabe distinguir a mão direita da esquerda? E a resposta não está na nossa boca, a resposta vai estar na nossa vida. E é um pouco do que a gente vai falar aqui. Esse é o Jonas. Show. Uma coisa que a gente pode se atentar muito no livro de Jonas é sobre o caráter do Jonas. Como a gente já falou, esse livro ele não está falando de profecia. Existe uma só palavra que Jonas dá, e ela é rapidinha, o povo já se converte, está tudo ok. Mas o Jonas não. A gente vê aqui peixe grande obedecendo a Deus, a gente vê Deus mandando na tempestade, tanto para ela se iniciar quanto para ela terminar. A gente vê Deus fazendo planta crescer, verme comer a planta, vento bater na cabeça de Jonas, mas a gente não vê Jonas sendo fiel em obedecer. Então olha que doido, o Senhor faz com que todas as coisas sejam submissas a Ele, mas esse profeta reluta, esse profeta bate o pé, esse profeta até crê nesse Deus, mas contanto que Deus não mude tanto a sua vida e mude seus planos, entende? Então o caráter de Jonas, como um bom israelita aqui, é um caráter nacionalista. Ele preferiu ver o povo pagão, o inimigo, ser destruído ao invés de pregar misericórdia. E é muito engraçado, porque a palavra de Jonas não é sobre misericórdia. A palavra de Jonas é, em 40 dias essa cidade vai ser destruída. A palavra era essa. Mas a interpretação de Jonas, conhecendo Deus, que é o Deus dele, é: Senhor, eu li lá em Êxodo, você é bondoso e compassivo. Se eu for falar isso, eles vão se arrepender e você vai perdoar. O Senhor não falou que ia perdoar. Jonas conhecia Deus. O problema de Jonas não é não conhecer. O problema de Jonas aqui não é que ele tem que ler mais a Bíblia. Olha o salmo que esse cara fez no capítulo 2. Olha como ele recitou de forma fiel aqui no capítulo 4 a Torá, o Pentateuco. O problema de Jonas é um problema de coração. E tudo que Deus está tentando ensinar aqui é caráter e compaixão. Coração de Deus a Jonas. Então, preservando as prioridades da sua nação, Jonas não acolhe a misericórdia. O povo assírio era conhecido como o povo que não tinha prisioneiro, porque eles matavam todos. Era um povo cruel, sangrento. E Jonas não tem medo de pregar e morrer. Talvez isso seria demais para ele. Pensa que história teria sobre Jonas. Jonas, o mártir.
o cara que teve a cabeça decepada por pregar para um povo que odiava Deus. Mas não, Jonas não tem medo, Jonas tem raiva, Jonas tem apatia, Jonas não sente o que Deus sente. Por isso o que eu sou, e aquilo que eu tenho, e a minha nação, e as coisas que eu construí, o modo como eu me vejo, israelita, povo de Deus, é mais precioso do que eu pregar para um povo que eu sei que o Senhor, sendo misericordioso, vai mudar de ideia. O Senhor, sendo possuído por misericórdia, Ele vai mudar de ideia, Ele vai perdoar esse povo. Então eu prefiro ser nacionalista, e eu prefiro até fugir da presença de Deus do que amar como Deus ama. Jonas foge do propósito, mas para fugir do propósito ele precisa fugir da face de Deus, da presença de Deus. Mas como a gente está falando, o Senhor é Deus misericordioso, tardio em se irar-se. Com Nínive, sim, mas também com Jonas. Porque se somos meros instrumentos, o Senhor poderia levantar outro, um profeta mais obediente, mais rápido. O Senhor poderia falar os céus de Nínive e converter aquela cidade, mas Ele escolhe trabalhar em um caráter, trabalhar em um coração. Quem sabe é isso que Ele está fazendo em nós aqui. Jonas resiste à missão pelo conforto e pelo orgulho. Pensa você, um profeta israelita, um profeta de Deus. Você é um profeta respeitado, você é um profeta conhecido, mas aí chega uma notícia. Vocês lembram do Jonas, cara? Fiquei sabendo que ele foi para Nínive pregar. O povo que nos odeia, o povo que nos mata. Eu li Isaías. O Senhor já trouxe juízo sobre Nínive. O Senhor já falou de Nínive. Falou que vai pagar por cada centavo do que fez com a gente. Mas aí o Jonas resolveu ter uma ideia agora de pregar para esse povo. De falar que a aliança e o Deus que é de Israel também é para esse povo. Imagina o orgulho ferido desse profeta. Porque a gente vê isso com Pedro. No Novo Testamento a gente vê Pedro indo pregar aos gentios, depois Pedro se excluindo de mesas, porque gente de Jerusalém estava vindo e podia ver ele ali, podia pegar mal para a reputação dele. Quem sabe isso não passava no coração de Jonas? Um certo orgulho, o seu orgulho daquilo que ele tinha construído, e agora Deus desmoronando tudo, mudando as suas rotas. Jonas foge, mas Deus insiste em buscá-lo. Eu oro para que, se isso estiver fazendo sentido para você, se você até então entendeu que talvez Deus estava te pressionando, te castigando, observe seu processo, porque ele pode ser um grande ventre de um peixe grande. E o Senhor pode estar te levando para o lugar que você fugiu. Jonas foge, mas o Senhor o traz. A ideia de Deus, de Jonas, continuava presa à terra e à cultura dele. Para Jonas, Deus ainda era o Deus de Israel, o Deus da minha cultura, o Deus das minhas festas, o Deus dos meus ritos. Mas o Senhor, Ele vai falando nas Escrituras, e em Jonas Ele grita isso. Ele fala que Ele é o Deus que de todos os lugares, Malaquias fala sobre isso, sobe incenso a Ele. Aqui subiu um incenso de pecado. Isso incomodou a Deus, mas Ele é compassivo, misericordioso, tardio em se irar-se. Ele viu um profeta desobediente para um povo se converter. Esse é o nosso Deus. E esse era o Deus que não Jonas precisava conhecer. Jonas precisava entender esse coração, ser possuído por esse coração. E aí fica uma pergunta para nós: qual é a ideia que nós temos de Deus? Qual é o pensamento que nós temos sobre Deus? Quem é Deus para nós? Quem é o Senhor para nós? O Jânio, na pregação dele, ele falou sobre discernimento, e ele trouxe algumas imaginações para a gente aqui. Ele falou: você já parou para pensar que a Patrícia chegou aqui, profetizou para a gente, comeu com a gente, dormiu nas nossas casas, e ela é de Moçambique, uma missionária. Será que o Senhor não quer fazer algo? Será que daqui a um tempo não vai ter uma conexão? Imaginando.
profeticamente, pensando em Deus. Como que nós pensamos em Deus, cara? Quais são os seus pensamentos com Deus? Nas suas imaginações, o que você imagina com Jesus? Será que é o carro novo, a formação do seu filho? Você pregando aqui? Você tocando aqui? Ou seu nome crescendo naquilo que você trabalha? Nos seus próprios sentimentos ministeriais? Porque isso diz muito sobre o que Deus pode fazer em nós. Isso diz muito sobre o espaço que nós estamos criando para Ele. Porque nas imaginações de Jonas, Deus não falava em Nínive. E aí, se Ele ousar em falar, Ele pode ir, eu não vou. Então, como nós queremos participar disso? Como nós queremos entrar nisso? Qual é a nossa imaginação sobre Jesus? Lendo as Escrituras, como isso já moldou o seu modo de pensar sobre Jesus? Como isso já moldou o modo que você pensa sobre o que Jesus quer fazer? Sobre aquilo que Ele quer gerar em você? Quando você para pensar numa resposta que você vai dar, em algo que você deve fazer, quais são as matérias-primas que você usa? Pode até ser Deus, mas pode ser ideia errada sobre Deus, ou incompleta. Jonas não estava errado sobre Deus, ele conhecia Deus, cara. Ele conhecia muito Deus. Ele só não foi possuído pelas suas misericórdias. Ele só não entendeu que uma revelação de Deus também é progressiva. E o Deus que começou em Israel vai culminar nas nações. Então, se já temos uma ideia sobre Deus, e aí, João? Até onde ela foi? Até onde o Senhor já conseguiu alargar o nosso interior para gerar com Ele? Talvez eu esteja falando isso e para você é algo abstrato, mas eu estou falando aqui sobre ler as Escrituras e entender o que o Senhor quer fazer. E se até isso é difícil para você, a gente tem um culto de quarta, muito top. O pastor Edu está pregando para nós. O quanto você se permite ser preenchido pela realidade de Deus? O quanto você se permite gerar em você um espaço para que Deus possa gerar coisas novas? Usando ainda o que o Jane falou sobre discernir um novo tempo. Quem sabe novas movimentações não vão vir de sonhos, não vão vir de palavras proféticas, vão vir num pensar, bicho, Deus, pai dos órfãos, juiz das viúvas. E se a gente fizesse um lazinho para criança desamparada? Isso vai falar do quanto a gente já conseguiu ser possuído pela realidade de Deus. Se não, Deus ainda é o Deus que me salva, e isso não é mentira, isso é plena verdade, mas estagnou. Você parou como Jonas, que entendeu que ele começou em Israel, mas ele quer ir para Nínive também. Então a gente precisa ser visitado por isso, meus irmãos. Isso não é abstrato, isso é feito para você. Se você é cristão, tem uma medida dentro de você perfeitinha que Deus quer depositar isso. A graça, o Espírito, as promessas de Jesus, elas foram feitas para caber dentro de nós. O seu corpo não é estranho ao DNA de Deus. Se você nasceu de novo, não. O seu corpo é feito para isso. A sua vida é feita para isso. E depois que isso te possui, não há nada que você possa fazer. Não há nada que você possa fazer para fugir. Porque Ele manda peixe grande para te guardar e te levar para o lugar. Depois que você é possuído para isso, talvez sua vida não vai prestar para outra coisa, e você vai ser escravo de uma revelação, mas esse é o amor de Deus, porque é a graça de Deus tirar dentro de si misericórdia e jogar dentro de você. E a gente vê o caráter de Deus. Vamos abrir em Êxodo 34, versículo 6. Aleluia. Êxodo 34, versículo 6. Conseguimos achar? Senhor, captura a nossa atenção aqui.
Captura o nosso interior, Jesus. Que você compartilhe algo pessoal com nossos irmãos. Jesus, nós não queremos nos acostumar a ouvir pregações, a frequentar cultos, mas nós queremos, sabe, se ansiar a cada encontro ser mudado. Quem sabe hoje, Senhor, você pode arrancar de dentro de nós coisas que estão presas há anos, pela palavra, Senhor. Opera em nós, Senhor Jesus. Opera em nós, Senhor Jesus. Se hoje aqui você quiser nos jogar no mar, para que um grande peixe nos engula, e assim inicie um processo, faça, Senhor. Faça. Nós desejamos isso. Êxodo 34, versículo 6. O Senhor passou diante de Moisés e proclamou: o Senhor Deus, compassivo e bondoso, tardio em ira-se, e grande em misericórdia e fidelidade. Esse é o texto que o Senhor dá segunda vez as pedras da lei para Moisés. Só que o Senhor passa adiante de Moisés e ele proclama uma revelação do seu caráter. Ele proclama uma revelação do seu ser. E ele fala: o Senhor é compassivo e bondoso, tardio em se irar. E é o que Jonas fala no capítulo 4. Eu não quis ir, Senhor, porque eu sei que você é Deus bondoso e compassivo. Jonas conhecia o caráter de Deus. Não faltava conhecimento para Jonas. Quem sabe para nós não falte mais conhecimento. Falta em nós um coração que só Deus pode dar. Falta em nós uma postura interior que só o Espírito pode gerar. Aplicando para nós, meus irmãos, a gente sempre fala sobre isso porque é uma característica da nossa casa. O Senhor reuniu ministros. O Senhor reuniu gente que é uma bomba nesse lugar. Será que falta conhecimento? A Mil falou na pregação dela sobre José. Levanta, José, quem sabe eles já estão aqui. Então será que é levantar? Ou será que é uma postura no interior? Porque se for uma postura no interior, não é qual é o próximo livro que eu devo ler? Qual é o próximo curso que eu devo fazer? Não é pegar um ensino de quarta e tratar ele como um objeto de informação, mas é deixar que seu coração seja possuído pelo coração de Deus. Deus misericordioso, Deus bondoso e compassivo. Vamos voltar para Jonas. Jonas 4. Jonas 4, versículo 10. Perdão. Jonas 4, versículo 2. Só o finalzinho ali, o meio do versículo. Ele fala: pois eu sabia que tu és Deus bondoso e compassivo, tardio em irar-se, grande em misericórdia. E aí no final do capítulo, o Senhor vai falar. Versículo 10. O Senhor disse: você tem compaixão da planta que não lhe custou nenhum trabalho e você não fez crescer. Numa noite ela nasceu e na noite seguinte desapareceu. E você não acha que eu deveria ter muito mais compaixão da grande cidade de Nínive? Então Deus inicia uma conversa com Jonas agora sobre um tema. Deu para discernir o tema aqui? Qual seria o tema? Compaixão, misericórdia. Jonas recita o caráter de Deus e fala: você é Deus compassivo. E Deus fala: e você não é compassivo. Eles estão conversando agora sobre ter compaixão, ter misericórdia. E essa palavra é muito interessante no hebraico. Eu não vou pronunciar, porque talvez eu não seja pronunciar na forma formal, mas vocês podem procurar. Jonas usa a palavra falando que Deus é compassivo. E essa palavra também aparece como substantivo compaixão.
E essas duas palavras, elas vão estar ligadas a uma palavra que significa útero. Então isso fala dos sentimentos que uma mãe pode ter. Isso fala de uns sentimentos que está no centro de um homem. Então, qual é o centro de Deus? Compaixão. Qual é o centro de Deus? Compassivo. Deus é compassivo. Então Jonas fala: Senhor, o centro do seu ser é compaixão. Mas Deus não pode falar que o seu profeta tem como centro do seu ser a compaixão. Então o que a gente vê em Jonas? Um Deus em missão. Em missão. O Senhor tem uma missão em Jonas: tocar os povos da terra. Mas antes ele tem um pequeno trabalho no caminho: tocar o seu profeta. O instrumento pelo qual ele queria tocar a terra está com defeito, e ele está tentando consertar isso. É Jonas. E aqui a gente vê um pouco do caráter de Deus. A gente vê o que Deus quer fazer. Jonas, ele é um grito para os israelitas, e ele é um grito para nós também. Porque o Senhor, Deus de Israel, está tocando um outro povo. Mas espera aí, Deus não estava ligado somente a Israel? Israel não é a nação santa, o povo adquirido, propriedade exclusiva de Deus? Sim, mas não apenas ele. A revelação é progressiva, e o Senhor lançava sombras na história, sobre uma história maior, sobre os povos da terra, sobre quem ele queria alcançar. E Jonas é um grito. O Senhor está gritando, usando a vida de um profeta, para mostrar que um profeta não consegue entender, ou melhor, se ligar aos sentimentos de Deus naquilo que Deus está fazendo. E nós precisamos ter algo, meus irmãos, muito firmados em nós. Somos cristãos, lemos uma escritura, essa escritura fala de um plano e propósito de Deus, e ele é firmado. Deus é aquele que em missão faz o que ele vai fazer. É o Deus que dá uma palavra e a sua palavra não volta vazia. Deus é o Deus que se compromete e se compromete até o fim. Mas ele precisa de instrumentos. Então Deus tem um plano, amém? Todo mundo concorda com isso? E nós temos quantos planos? Quantos planos há dentro do nosso coração, cara? Deus tem um plano. Deus tem um propósito. E se somos dele, estamos dentro desse plano que é dele. Se somos dele, os nossos planos agora se tornam o do Senhor. Mas ainda há dualidades com a nossa vida. E aqui eu não estou falando de pecado, cara. Pecado é pecado. Pecado é indiscutível. A graça para nos perdoar e nos reposicionar. Aqui é sobre aquelas coisas pequenas que passam. É sobre os detalhes que Deus falou, mas a gente não obedece. É sobre aquilo que eu sei que me atrapalha, mas eu continuo. Então Deus tem um plano, e o compromisso de Deus é com o seu plano. Deus, ele não tem compromisso com os nossos planos. Deus não tem compromisso com aquilo que a gente intenta em fazer. Deus tem compromisso com aquilo que desde a eternidade, em Cristo, ele determinou para que nos tempos vindouros se tornasse claro o mistério revelado, e o mistério foi revelado. Vamos abrir em Efésios 3. Efésios 3, versículo 1. Efésios 3, versículo 1. Todo mundo achou? Por essa razão, eu, Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus. Olha a consciência de um homem que entendeu que Deus tem um plano
e a vida dele agora pertence a esse plano. Eu, Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus. Por amor de vocês, os gentios, se é que vocês ouviram falar a respeito da dispensação da graça de Deus, a mim confiada em favor de vocês, pois segundo uma revelação, me foi dado a conhecer o mistério, conforme escrevi há pouco, resumidamente. Ao lerem o que escrevi, poderão entender a minha compreensão do mistério de Cristo. Versículo 5, o qual em outras gerações não foi dado a conhecer os filhos dos homens, como agora foi revelado aos seus santos apóstolos e profetas pelo Espírito. Versículo 6, o mistério é que os gentios são co-herdeiros, membros do mesmo corpo, co-participantes da promessa em Cristo Jesus, por meio do Evangelho. Aqui há um descortinar, meus irmãos. Aquilo que era como sombra, agora foi revelado. Qual é o mistério? Existia um mistério escondido, que não foi dado a conhecer aos filhos dos homens, mas agora, por meio dos seus santos apóstolos e profetas, foi dado a conhecer. O Evangelho das insondáveis riquezas de Cristo é também aos gentios. Aquilo que em Jonas ficou como desconforto, agora em Paulo é claro. Aquilo que em Jonas era meio amargo, agora em Paulo é doce. Deus é Deus dos gentios. Deus é misericordioso e compassivo, e Ele expandiu o seu coração às nações. O mistério que foi dado a conhecer é que nós aqui alcançamos o Evangelho, porque o mistério foi revelado, escondido outrora, mas agora revelado aos filhos dos homens. O mistério é que os gentios são co-herdeiros, membros do mesmo corpo, co-participantes da promessa de Deus. Verso 9, verso 8, a mim, o menor de todos os santos, foi dada essa graça de pregar aos gentios o Evangelho das insondáveis riquezas de Cristo, e manifestar a todos qual é a dispensação do mistério, que durante tempos passados esteve oculto em Deus. Esse mistério esteve oculto em Deus. Viajando um pouco, se esse mistério é que gentios participariam das promessas de Cristo, e esse grande mistério estava oculto em Deus, onde será estava a nossa vida? Oculta dentro do coração de Deus, compassivo. No centro do seu ser se encontrava todos esses rostos aqui, se encontrava rostos de várias nações, porque Deus é compassivo, compaixão é o centro do seu ser, e esse mistério estava oculto nele, mas agora foi revelado. Verso 9, e manifestar a todos qual é a dispensação do mistério, que durante tempos passados esteve oculto em Deus, que criou todas as coisas. E isso para que agora, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus se tornasse conhecida dos principados e das potestades nas regiões celestiais, segundo o eterno propósito que Deus estabeleceu em Cristo, nosso Senhor. Segundo o eterno propósito. Mas será que só há gentios e a igreja porque Israel falhou na sua missão? As escrituras falam de um propósito eterno. Há um som na eternidade. Esse som é o mistério de Deus, revelado em Cristo Jesus. E Paulo vai dizer que agora o muro da inimizade foi quebrado. Então grego, gentil, bárbaro, cita, homem e mulher, não há mais, porque tudo são em Cristo. Todas as coisas começam e terminam nele. Tem como na nossa vida ter outro propósito? Tem como na nossa vida ter outro objetivo? Outra perseguição? Outra ambição? O seu eterno propósito.
Em Cristo temos ousadia, acesso a Deus, confiança mediante a fé nele. Vamos para Efésios 1, versículo 9. Efésios é a carta onde Paulo mais destrincha esse propósito. Paulo mais fala sobre a essência da igreja. É uma carta que a gente deveria mergulhar, meus irmãos. Eu peço, na verdade, um pouco mais da sua perseverança aqui. A gente está falando muita coisa, talvez já se estender um pouco, mas a gente precisa compartilhar isso hoje. Então, se anima aí, sacode seu corpo, vem junto comigo, que vai dar certo, acho que vai dar certo. Aí, ó, faz de novo. Olha aí, velho. Que isso? Gostei, velho, me empolguei. Versículo 9 do capítulo 1. Ele nos revelou o mistério da sua vontade, segundo o seu propósito, que ele apresentou em Cristo. Cristo é a palavra de Paulo. Cristo é a perseguição de Paulo. Paulo não sabia falar de outra coisa, porque todas as coisas estavam em Cristo, escondidas, mas agora revelada. Cristo. Versículo 10. De fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu quanto as da terra. Todas as coisas vão ser convergidas em Cristo. Toda a realidade, gentios, judeus, todos vão ser convergidos dentro de uma pessoa, Cristo Jesus. Toda a realidade que existe, tudo no cosmos, vai ser levado para um lugar, ou melhor, para uma pessoa chamada Jesus. Ele é digno da nossa existência, Ele é digno da nossa vida, Ele é digno da nossa obediência, Ele é digno das nossas crises, Ele é digno sabe, aquilo que você já formulou sobre Ele, e agora Ele vem e destrói. Ele é digno, porque todas as coisas, nos céus e nas terras, todas as coisas vão convergir em Cristo Jesus. Ele é a palavra que sai da boca de Deus e não volta vazia, Ele vai voltar pleno. Vamos abrir Efésios de novo aí, ó, versículo 22. 1. E sujeitou todas as coisas debaixo dos pés de Cristo, para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, o qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Todas as coisas foram dadas ao Filho, só que o Filho foi dado à igreja, para que por meio da igreja, todas as coisas fossem dadas ao Filho, e todas as coisas fossem do Filho. Então, tudo é dele por direito, mas é através da vida da igreja, da missão dos seus santos, que essas coisas vão retornar para eles, que ele vai se tornar Senhor de toda a terra, que ele vai se tornar Senhor dos povos. Então, eu vejo em Jonas, e juntando com tudo aquilo que a gente conversou aqui, um grande coração apostólico. E eu fiquei com muito temor de usar essa palavra, porque no começo, conversando com a Ana falou, será que não é evangelista? Mas dentro de mim, eu senti, tentando ver algo aqui, que parece que há um clamor apostólico em Jonas e naquilo que a gente está compartilhando, e entre nós, porque Deus está gritando que Ele é compassivo. O interior de Deus está doendo, como uma mãe que tem um útero, e esse filho se mexe dentro do útero, e esse filho está para nascer do seu útero. É o centro de Deus, compassivo. E o profeta talvez é alguém sem útero. O profeta talvez arrancou o seu útero para não sentir dor, para não se importar, para ser apático. Mas Deus não, Deus continua na sua missão. Deus continua determinado a fazer com que sua palavra não volte vazia.
E sobre o cosmos, ele gritou: Cristo. E sobre o cosmos, só vai restar uma palavra: Cristo. Ele é digno da nossa vida. Ele é digno que a gente se junte com Ele. Ele é digno de que o nosso interior venha ser mexido com aquilo que mexe Ele. A gente aprendeu, o Dudu fala muito sobre isso. A igreja, ela tem duas naturezas: uma apostólica e uma pastoral. E o Senhor fala em Mateus 28, versículo 19, que devemos ide e fazei discípulos. Indo com uma atividade apostólica, fazer discípulos, cuidar com uma atividade pastoral. Meus irmãos, a gente não pode andar capenga. Para Jonas, o seu nacionalismo estava em crer que Deus tinha algo com Israel. O seu conforto era: Deus está fazendo algo em Israel, e é aqui. Ele falou por meio dos seus profetas, Ele falou por meio da Torá. É nós, velho. Mas o que é para nós a bênção que pode nos atrapalhar, que pode nos impedir de ter uma outra asa, de ter uma outra atividade? Será que a comunhão tão gostosa que Ele gerou entre nós pode ser o nosso empecilho? Será que essa é a planta que Ele fez crescer? Mas, se nós não tivermos as compaixões do seu coração, o verme pode comer? O Senhor queria expandir Jonas, e o Senhor nos deu palavra que vai nos expandir. Expandir para nós não pode ser só um prédio novo. Expandir para nós tem que ser por dentro, tem que ser nas entranhas, tem que ser no útero dessa comunidade. Uma compaixão tal que nos mova, que nos doa. Meus irmãos, é muito bom, é perfeito, é nobre ser um pai de família, ser responsável, sustentar nossa casa, viver uma vida piedosa. Mas é pouco diante de Deus. É muito bom, mas quando eu olho para o céu, eu estou vendo um Deus que está tremendo de dor, cara. Deus está tremendo de dor, como se Ele tivesse um útero, porque Ele quer perdoar. Então é bom, é show, mas se sua vida só for isso, você não precisa do Evangelho. Existe uma parábola nas Escrituras. Não vou falar sobre a parábola, não vai valer a pena, desculpa. Vou falar agora, resolvi falar de novo. Existe uma parábola nas Escrituras em que um homem devia muito a um rei. E ele vai a esse rei e fala: perdoa a minha dívida, eu não tenho como te pagar. E ele insiste, e o rei o perdoa. Só que ele sai na rua como alguém que foi perdoado, feliz da vida, autoestima renovada, muito bem. E ele encontra alguém que o devia. E esse alguém fala: cara, perdoa a minha dívida, vamos tentar bater esse trem aí. E ele pega aquele cara pelo pescoço e fala: você vai me pagar cada centavo que você me deve. E dali, os oficiais desse rei vê o homem que fez isso e fala para o rei. E o rei se entristece muito. Olha as parábolas, olha as palavras que Jesus usa para descrever isso. O rei se entristece. E ele manda chamar aquele homem que não perdoou o seu devedor, o coloca na prisão e diz: assim se fará com todo aquele que do íntimo não perdoar o seu próximo. Do íntimo, do interior, do centro de Deus, do centro que o homem também tem. Se não perdoar daí, a prisão, cara. Só que a parábola fala para nós que Ele nos perdoou de uma dívida impagável. Havia como pagar essa dívida? Não. Havia como? Em nós justiça diante de Deus? Não. Mas Ele perdoou. E o que Ele espera agora? Que esse perdão emane de nós. Aqui a gente está falando sobre algo macro. A gente está falando sobre nações. A gente está falando sobre o Evangelho ser dado.
mas sendo muito prático a nossa casa. Como anda a nossa vida de perdão, cara? Como anda a nossa vida de reconciliação? Diante de um Deus que perdoou as nossas dívidas impagáveis, existe alguma coisa que pode ser impagável ao nosso perdão? Temos coragem de olhar para o Senhor e falar que há uma dívida impagável? Ele repartiu de si graça e perdão. E essa é a história de Jonas. Derrama sobre Jonas graça e perdão, para que Jonas possa aprender a ter esse coração. Amém? Mas voltando sobre a igreja tem uma natureza, meu irmão. Então os meninos voltaram da escola de missões agora, show. Existem jovens nessa igreja que tem palavras sobre missões, que tem anseio para viver a vontade do Senhor. Só que a gente pode cair no erro, achar que isso é exclusivo para alguns e não para a nossa essência. A essência da igreja, ela é missional, ela é apostólica. Não há onde ficar de fora. Sobre o Jane, nos ensinando a imaginar, se Dona Áurea fosse enviada para algum lugar, é fácil pensar um jovem. Mas e se fosse o Cléo, um homem de calibre, com sua família? Se o Senhor quisesse inverter e fazer de uma história como de um jovem, Tati de 19, Cléo de 20, perdidos no mundo pregando o Evangelho, será que a nossa mente concebe isso? Será que o propósito de Deus consegue nos ferir de tal modo? A compaixão de Deus precisa nos rasgar, meus irmãos. E isso é algo para nós. Essa palavra deságua amanhã no seu trabalho. Como anda a nossa vida de pregação do Evangelho, cara? A pregação do Evangelho, pregar nas ruas, é muito voltada para o jovem, né? A gente, o jovem tem que pregar, o jovem tem que fazer. E aí nós lembramos das nossas histórias. Quantos de vocês, irmãos mais velhos aqui, já pregaram nas ruas, já fizeram cruzadas, mas agora parece que o pregar o Evangelho passou. Parece que Deus foi Deus da juventude, mas não é o Deus dos 40 anos, não é o Deus da meia-idade, não é o Deus da velhice. Meus irmãos, Deus tem um propósito, e seu propósito não muda. A gente precisa estar mergulhado nisso. Cristo é a palavra que vai tocar todas as ações. Amém? Vocês estão comigo? Eu estou terminando, não vamos se dispersar. Melhor, eu vou terminar. E eu falei do que eu falei, que custou um pouco, por uma coisa. Acho que na semana passada eu tive um sonho. E esse sonho, sendo bem resumido, era um sonho que o pastor Edu e o profeta Rafa estavam conversando. E o Rafa falava: Edu, a Ana vai dar o próximo ensino. E o nome do ensino vai ser Jonas e o Mistério do Reino. E eu acordei e falei: cara, sabe quando você tem um sonho de Deus e você fala: bicho, não é normal não. Acho que não foi só aleatoriedade não. Um sentimento me pegando ali por dentro. Eu escrevi o sonho, guardei aquilo, teve outros elementos, mas eu acho que não é tão pertinente aqui. Mas o sonho falava que Ana ia dar o próximo ensino para a comunidade. E o nome do ensino era Jonas e o Mistério do Reino. Beleza, guardei o sonho, consultei os oráculos, os profetas, Rosa e o profeta Rafa. E eles foram me aconselhando, dando mais interpretações, e os meninos estavam na escola. O Rafa falou: cara, de um modo bem engraçado, o primeiro devocional que eu fiz com os meninos na escola foi sobre Jonas. E eu falei: cara, sei lá, acho que uma confirmação, né? Bora esperar aí. E eu conversei com as meninas, a gente conversando. As meninas escrevem as palavras da comunidade, guardam as palavras da comunidade. E Ana lembrou: Melvin, tem uma palavra que a gente recebeu na nossa inauguração. A palavra foi, Rafa falou para Rosa essa palavra, mas é uma palavra sobre nós. E a palavra falava sobre Jonas. Rafa usou o livro de Jonas, o capítulo 4
de Jonas. Eu não sabia dessa palavra, fiquei triste pra caramba, porque eu queria saber das palavras, eles estão retendo, não estão me contando as coisas mais. Eu não sabia. E a palavra era sobre o capítulo 4 de Jonas. A palavra era sobre Jonas ter misericórdia de uma planta, de uma estrutura, apego a uma estrutura, mas não ter apego a 120.000 ninivitas, que não sabe distinguir a mão direita da esquerda. E o Rafa, de forma bem escrachada, como ele falou, ele disse: Deus quer derramar o coração de manteiga dele com vocês. Deus quer derramar o coração de manteiga dele com vocês. E aí, tava show, já tava de boa. O Jonas me mandou um vídeo no Instagram um tempo atrás. Tempo atrás não, foi daquela semana, mas eu não tinha visto o vídeo dele. E aí quando eu fui ver, o vídeo que o Jonas tinha me mandado falava sobre patos. Era um vídeo aleatório, de pessoas conversando, falando sobre palavras, significado, e a palavra era patos. Patos significa paixão intensa. O Jonas, eu perguntei, cara, por que você me mandou isso? Ele falou, bicho, eu achei interessante, te mandei, talvez você ia gostar, sei lá, aleatoriedade. O Jonas não estava no retiro de pastores, mas no retiro de pastores o AP falou sobre patos apostólicos. Tamara, um tempo atrás, já pregou para nós sobre uma paixão apostólica. E o Rafa, no auge, ele falou, cara, o que Deus quer fazer com Jonas é derramar o patos dele sobre Jonas. Meus irmãos, que história Deus está fazendo aqui. Olha o que Deus está construindo aqui. Eu quero que você ouça isso não com a culpa do que você não faz e não fez, mas com a esperança de um Deus que te persegue. E talvez hoje Ele está te perseguindo para compartilhar o coração dEle, que é derretido por um povo, por essa cidade. No nosso primeiro culto aqui, o evangelista Joe orou por um cara, onde o pastor Edu está. Um cara que estava catando recicláveis no lixo. Esse cara aceitou Jesus. E eu olhei e falei, cara, o Senhor está batizando nossa casa. É uma primícia aqui entre nós. Quantos ninivitas nessa cidade não sabem distinguir a mão direita da esquerda? Não sabem distinguir entre o bem e o mal. São como crianças, são levados. É razoável a nossa apatia? É razoável os nossos projetos estarem acima do projeto de Deus? É razoável, Jonas? É a pergunta que ele nos faz. Eu queria chamar você para se colocar de pé. Se você sentir de responder o Senhor de alguma forma hoje, responda. Porque eu acredito que o Senhor está gritando no nosso meio. Eu acredito que o Senhor está rasgando o seu coração, como Ele falou que iria fazer, para derramar o seu coração de manteiga sobre nós. Comece a gerar no Senhor como a sua vida pode ser mais leve, para que você cumpra aquilo que Ele te chamou para fazer. Comece a gerar no Senhor como você pode entregar mais de si por alguém que não consegue te fornecer nada, cara. Jesus, abra sua boca e ore a Jesus. Entregue seu coração a Jesus. Entregue agora as suas desculpas a Jesus. Jesus, eu oro para que você nos ache aqui, Senhor. Eu oro para que você fira o nosso interior aqui, Senhor. Pai, essa palavra é para a sua igreja, é para a igreja em Porto Velho. Essa palavra é para todos nós, Senhor. Eu oro para que não haja nada que venha roubar, Senhor, a semente dessa palavra. Mas eu oro para que no nosso interior ela produza um fruto, Jesus, de uma compaixão violenta, de uma paixão desesperada, Senhor. Compartilha conosco o seu coração, põe em nós as suas dores. Jesus. Jesus. Senhor, eu oro, Senhor,
para que você venha nos levar para o lugar da vocação. Eu oro para que toda distorção do caminho, Senhor, seja refeita. Usa os seus meios, Senhor, mas nos captura. Captura-nos, Senhor. Em nome de Jesus.